Eu não ando muito certo das minhas certezas, o que vale dizer, eu estou sempre aberto a substituir uma certeza por outra que eu não conhecia. Está entendendo? Paulo Régulos Neves Freire nasceu em Recife em 19 de setembro de 1921. Filho caçula do capitão Joaquim Freire e da dona Tudinha, Paulo foi o único dos irmãos que se dedicou aos estudos. Ingressou na Faculdade de Direito do Recife em 1943, mas nunca exerceu a advocacia. Professor por excelência, decidiu dedicar sua vida à causa da educação. Naquele tempo, o Brasil começava a viver sua primeira experiência de democracia, e Paulo Freire defendia uma ideia que parecia radical para alguns, incluir o povo nesse processo. Quase 40% da população adulta do país era analfabeta e, por isso, impedida de votar. Só havia uma solução: colocar a educação como prioridade. Com essa intenção, Freire compôs a equipe de Miguel Arraes na Prefeitura de Recife e depois de Aloysio Alves no governo do Rio Grande do Norte. Foi no interior desse estado que aconteceu seu experimento mais conhecido. O ano era 1963 e ele se propôs alfabetizar 300 adultos em Angicos, cidade a 180 quilômetros da capital. Suas aulas deixavam de lado a simplicidade do beabá e apostavam no cotidiano dos alunos. Conversando com a turma, ele identificava palavras geradoras. Os agricultores, por exemplo, começavam com cana, enxada, colheita. Já pedreiros com tijolo, cimento, viga. Colocadas em cartazes com imagens, essas palavras eram divididas silabicamente e ajudavam a formar outras. O passo seguinte era levar os alunos a discutir temas relacionados a elas. Nesses debates, os alunos questionavam as condições de vida que tinham e isso virou polêmica, como se a realidade das pessoas devesse ser aceita sem questionamento. Eu recuso como falsa, como ideológica essa afirmação. Nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. O professor Paulo Freire, como qualquer pessoa que mereça o título de professor, entendia que alfabetizar não é só codificar e decodificar letras, sílabas e palavras isoladas. Dizia ele, não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Dia 2 de abril de 1963, aconteceu a aula de encerramento da experiência em Angicos. Esteve lá o presidente da República, João Goulart. Em janeiro, Goulart criaria o Plano Nacional de Alfabetização, cuja intenção era expandir a experiência de Angicos para 20 mil círculos de cultura espalhados pelo país. Mas o golpe de Estado, que aconteceu 3 meses depois, cancelou a iniciativa. O novo regime prendeu o professor sob acusação de ser comunista, mesmo sendo um defensor da democracia. Para mim, o que não deu certo nas chamadas experiências socialistas, foi exatamente a moldura autoritária em que meteram o socialismo. O que está dando certo no mundo ocidental não é o capitalismo, não, é a moldura democrática em que está o capitalismo. Está entendendo? Paulo teve que deixar o país por 15 anos. Nesse período, o governo proibiu que a imprensa publicasse qualquer notícia com seu nome. Foi durante esse exílio que ele escreveu seu livro mais importante, A Pedagogia do Oprimido. Ao invés de refletir sobre a experiência brasileira, Freire buscou o alcance universal das suas ideias, questionando a pedagogia tradicional. Quer dizer, a gente não está ensinando propriamente o conteúdo, a gente está discursando sobre o perfil dos conteúdos e exigindo que os meninos, os jovens,
memorizem mecanicistamente o perfil do conteúdo que é o discurso nosso. Eram os anos 70. O país vivia o auge dos anos de chumbo e um intelectual brasileiro ganhava notoriedade falando sobre a necessidade de enxergar as contradições da sociedade, sobre perceber situações de opressão onde elas se apresentavam naturalizadas. Instigante, Paulo Freire não acreditava em verdades absolutas. Primeiro, não deixem morrer em vocês os jovens que vocês estão sendo e os meninos e meninas que vocês foram. Segundo, por isso mesmo, não permitam matar em vocês a curiosidade permanente diante do mundo. Segundo suas teses, ninguém liberta ninguém, nem tampouco alguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão de tudo que os amarra. Paulo Freire passou a ser cada vez mais reverenciado mundo afora. Ele recebeu dezenas de títulos de doutor honoris causa. Foi indicado ao Nobel da Paz. É o único brasileiro entre os 100 autores mais citados no mundo, o segundo no campo da educação. Sua obra é marcada pela defesa da liberdade. Quer dizer, o que eu quero é uma sociedade brasileira menos injusta, menos feia, menos malvada, mais democrática, mais aberta, menos elitista, mais popular. É isso que eu estou querendo. Se é isso que eu estou querendo, eu não posso ser um autoritário. O legado de Paulo Freire permanece vivo na luta de todos que buscam contribuir para a construção de um processo educacional libertador. A Faculdade do Baixo Parnaíba tem muito orgulho de ser uma instituição freiriana e saúda com alegria o centenário do patrono da educação brasileira. Viva Paulo Freire, hoje e sempre! O que importa é que somos seres de tal maneira constituídos que o presente, o passado e o futuro nos enlaçam.